Questão aí de escala termométrica, né, que caiu no provão do terceiro ano, vai falar o seguinte: para cientistas brasileiros, expressar um valor em temperatura em trabalhos científicos utilizando a escala Kelvin é simples. A mesma facilidade já não ocorre com os cientistas que utilizam diariamente a escala de temperatura Fahrenheit, pois a conversão para Kelvin é menos imediata, tá? E a gente vai ver uma piadinha, né, mas é com base em como que as escalas são baseadas, né? A escala Celsius, os graus Celsius, né, o 0 graus Celsius é o ponto de congelamento da água, tá? E os 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. E aí o Derpin fala que isso é lógico, né? A escala Kelvin, o 0 Kelvin é o zero absoluto, em que não existe movimento de partículas, certo? E 273 Kelvin é o ponto de congelamento da água, tá? E ele continuou dizendo que isso ainda é lógico, porque o zero é o ponto onde não existiria movimento de partículas, né? E aí vem a escala Fahrenheit, né? Que o 212 graus Fahrenheit é onde é o ponto de ebulição da água, o 32 graus Fahrenheit é o ponto de congelamento da água e o 0 graus Fahrenheit não é absolutamente nada, né? E aí ele se pergunta por que que eles fazem isso, tá? É uma escala um pouco diferente. Aí vem a pergunta: a expressão que relaciona uma temperatura escrita na escala Fahrenheit, né, o ΔF, o θF, para o valor correspondente na escala Kelvin T é. Aí a gente tem que lembrar como que a gente faz conversões de escalas, tá? Por quê? A escala Celsius e a escala Kelvin é fácil de fazer a conversão porque a variação das duas é igual. Quando um grau Celsius é variado, um Kelvin também é variado. Então, a mesma variação no Celsius é igual no Kelvin, tá? Isso não acontece com a escala Fahrenheit, tá bom? E como que a gente faz essa conversão? A gente tem que pegar um ponto é, entre as duas escalas, né? Então, vocês já sabem que no Kelvin, a gente tem que, no Kelvin, na escala Kelvin, a gente tem que a água entra em ebulição a 373 kelvins e ela entra em fusão, né, é o ponto de congelamento, a 273 Kelvin. Na escala Fahrenheit, o ponto de ebulição é 212 e o ponto de fusão, né, que é o de congelamento, é de 32 graus Fahrenheit, tá? Se a gente quer saber uma temperatura qualquer aqui no meio, tá? Ou depois ou antes, enfim, vamos chamar de X aqui. Ele chamou de T, né? Vamos chamar de T no Kelvin e de θF no Fahrenheit. Para saber isso, a gente tem que fazer a temperatura que a gente quer descobrir menos o mínimo. Então é T menos. Esse T ficou feio, né? T menos 273 sobre o máximo que a gente tem lá. Então a gente tem que ter dois pontos fixos, tá? O máximo lá que é 373 menos o mínimo, menos 273, igual a o que a gente quer descobrir, então, o θF menos o mínimo, que é 32, dividido pelo máximo 212 menos o mínimo 32, tá? Fazendo essas contas, então vamos escrever o que a gente não consegue fazer conta ainda. 373 menos 273 dá 100. Então aqui é 100. Em cima mantém a mesma coisa, θF menos 32. 212 menos 32 dá 180, tá? Para simplificar esses números de baixo, tá? Eu vou dividir os dois por 20, tá? Então aqui em cima se mantém igual. E embaixo, se eu dividir 100 por 20, vai dar 5. Se eu dividir 180 por 20, vai dar 9. Pronto, agora eu tenho a equação que relaciona as duas escalas de temperatura. Só que eu quero uma equação em função da temperatura em Kelvin, que é o T. Então, tudo que não é T, eu vou passar para o outro lado, tá?
Então, o 5 vai passar multiplicando tudo. Então, vai ficar t menos 273 igual a... Vou deixar esse 1 nono para fora aqui, tá? 1 nono vezes... O 5 vezes o θf vai ser 5 θf. Menos 5 vezes 32, vamos fazer. 5 vezes 32. 5 vezes 2 dá 10, vai 1 lá em cima. 5 vezes 3 dá 15, mais 1, 16. 160. Menos 160, tá? Agora eu vou passar o 273 para o outro lado. Ele está negativo, ele vai passar positivo. Então vai ser 1 nono vezes 5 θf menos 160, fecha parênteses, mais 273. Eu quero deixar o 273 também dentro dos parênteses aqui. Só que ele não está sendo multiplicado por 1 nono, tá? Como está todo o resto. Então, para isso, eu vou ter que multiplicar ele por 9, para depois, na hora que ele passar aqui dentro, e eu dividir por 9, ele voltar a ser 273, tá? Então, eu vou pegar o 273 e fazer vezes 9. 3 vezes 9 dá 27, vai 2 lá em cima. 7 vezes 9 dá 63, mais 2, 65, vai o 6. 2 vezes 9, 18, mais 6 dá 24. Então, vai ser, o t é igual a 1 sobre 9, vezes 5 θf, menos 160, mais 2.457. Tá quase pronto. Aqui eu tenho só que somar esses dois números. Um é positivo, o outro é negativo. Então eu vou subtrair eles. 2.457 menos 160. 7 menos 0 dá 7. 5 não tira 6, vou pegar emprestado. Fica 3 aqui, fica 15. 15 menos 6 dá 9. 3 menos 1 dá 2. E 2 menos nada dá 2. Então o T, que é a temperatura em Kelvin, é igual a 1 sobre 9 vezes 5 θf mais 2.297, fecha parênteses. Essa é a resposta certa, portanto, é a alternativa D de dado. Neste caso aqui é a D, né?